Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir e hoje nós vamos dar sequência ao conteúdo que nós comentamos na aula anterior que falava sobre polialelia ou simplesmente alelos múltiplos. Então na aula de hoje, pessoal, nós vamos comentar um pouquinho sobre o sistema ABO, que também está relacionado aí à polialelia, ok? Então veja só, lá na Áustria, no início do século XX, certo? O pesquisador chamado Karl Landster, então, ó, vamos marcar o nome dele aqui, ó, Karl Landster, ele fez aí um estudo aí sobre transfusões sanguíneas, ok? Então ele saiu misturando sangue de diferentes pessoas. E ele conseguiu aí algo que foi bem importante dentro da medicina, porque a incompatibilidade sanguínea ela pode levar aí o indivíduo à morte. Então ele concluiu que havia 4 tipos básicos de sangue, que era o sangue A, o sangue B, o sangue AB e aqui por último o sangue O, ou seja, nós teríamos então o sistema ABO, certo? Mas aí, antes de começar a falar exclusivamente sobre o sangue, é importante que nós façamos aqui uma breve recordação do que é um antígeno, certo? E do que é um anticorpo, né? Antígeno, anticorpo. Qual a relação entre esses dois nomes citados aqui? Então, vamos começar assim, pessoal. O antígeno, ele vai ser, então, uma proteína que vai estranhar ou proteína estranha determinado organismo. Então veja só, quando essa proteína ela reconhece algo que não é favorável para esse indivíduo, ela começa a promover então a produção desses anticorpos. Aí o que acontece? O anticorpo liga-se com o antígeno e os dois reagem quimicamente, promovendo então a neutralização do efeito que ali iria acontecer, ok? No caso do sangue, nós temos o seguinte, nós pegarmos aqui, o caso do sangue, nós temos o plasma, certo? Nós temos aqui o plasma e nós temos aqui as hemácias, certo? Então, nós temos lá no sangue o plasma e nós temos as hemácias. Nas hemácias, nós vamos encontrar 2 aglutinogênios. Então, veja só, nas hemácias, nós vamos encontrar 2 aglutinogênios. Quem são os 2 aglutinogênios que eu vou encontrar aqui na hemácia? O aglutinogênio A e o aglutinogênio B. Então, estes caras aqui, eles vão ser responsáveis pelo fenótipo do indivíduo. Então, pode ser um aglutinogênio A e pode ser aqui um aglutinogênio B, beleza? Lá no plasma, nós encontraremos mais 2 proteínas, e essas 2 proteínas vão receber o nome de aglutininas, certo? Então, lá no plasma, nós teremos as aglutininas, e essas aglutininas, elas podem ser do tipo anti-A e do tipo aqui anti-B, correto? Mas veja só, pessoal, qual é a relação de antígeno, anticorpo com aglutinogênios e aglutininas? Acontece o seguinte, se você pensar o seguinte, veja só, quando você tem a ocorrência de aglutinogênios e de aglutininas de mesmo nome, você passa a promover, então, a formação do que nós chamamos de reação antígeno-anticorpo, correto? Então, veja só, o que nós temos, então? Se nós pegarmos, então, uma tabela, certo? Se nós pegarmos aqui uma tabela, e nessa tabela nós montássemos a seguinte situação. De um lado, o fenótipo sanguíneo, correto? Do outro lado, os aglutinogênios, né? Do outro lado, os aglutinogênios. E lá do outro lado, as aglutininas. Nós teríamos aqui a seguinte situação. Então, o fenótipo sanguíneo, os aglutinogênios nas hemácias e as aglutininas no plasma. Então, nós teríamos aqui a seguinte situação. Então, é bem fácil de compreender aqui esse esquema que eu estou montando para vocês. Se o fenótipo do indivíduo for do tipo AB, certo? Ele vai ter na hemácia o aglutinogênio A
e o aglutinogênio B. Ou seja, se ele tem os dois aglutinogênios, quer dizer que o fenótipo dele vai ser AB. E aí no plasma, ele não tem nenhuma aglutinina, certo? Se o indivíduo tiver um fenótipo A, quer dizer que ele tem nas hemácias o aglutinogênio A. E o que ele vai ter aqui no plasma? Uma aglutinina do tipo anti-B, certo? Aglutinina do tipo anti-B. Lembra que são de nomes diferentes. Se o indivíduo tiver um fenótipo B, quer dizer que ele tem um aglutinogênio B e quer dizer que a aglutinina dele será então o inverso, ou seja, anti-A. Quando ele tem um fenótipo O, pessoal, aí ele não tem, ó, agora aqui, ó, ele não tem aglutinogênios, no entanto, ele vai ter aqui no seu plasma aglutininas anti-A e aglutininas aqui anti-B, certo? Então, esse aqui nos dá a seguinte situação. Então, isso quer dizer o seguinte, pessoal. Então, se nós montássemos o sistema ABO, então nós teríamos lá ó, o sangue O, o sangue AB, o sangue A e aqui o sangue B, correto? Veja só, pessoal. O O, ele pode doar para B, ele pode doar para AB, ele pode doar para A. Então veja que o sangue O, devido à ausência de aglutinogênios, ele pode doar para todo mundo. Portanto, esse sangue O, nós vamos chamá-lo de doador universal, correto? Então esse cara aqui, que é o sangue O, é o nosso doador universal. Por outro lado, pessoal, veja só o seguinte, o sangue AB está recebendo de O, ele vai receber de B também, e ele vai receber aqui de AB também. Isso ocorre porque ele não tem aglutininas no plasma, lembra que ele só tem aglutinogênio. Portanto, este sangue aqui, nós vamos chamar de receptor, correto? Receptor universal, beleza? Veja o seguinte, o sangue AB, ele recebe de todos os sangues, mas ele só doa para ele mesmo, ou seja, recebe de O, recebe de B, recebe de AB, doa e recebe de AB. Sangue O, doa para B, doa para A, doa para B, mas só doa e recebe do sangue O, certo? Da mesma forma, nós teremos a seguinte situação, o sangue B recebe de O, doa para AB e também para B, correto? E no caso, o sangue A, certo? Ó, ele doa e recebe também de A e doa aqui para B, recebendo o sangue de O, correto? Beleza, então, pessoal, veja só. Na determinação do tipo sanguíneo, nós teremos a seguinte situação. Né? Vou passar aqui, ó. Na determinação do tipo sanguíneo, nós teremos a seguinte situação. Então, é pegado uma lâmina, certo? Ó, vou tentar mostrar aqui para vocês. Então, você vai ter lá uma lâmina, certo? Ó, então, vou colocar ela aqui 4 vezes. Então, ó, 4 vezes para indicar aqui a presença dessa lâmina, certo? Vamos lá, pessoal. Nós vamos ter aqui 2 gotas de sangue. Então, uma gota de sangue desse lado, desse lado, desse lado, desse lado, desse lado e desse lado, certo? Então, aqui nessas lâminas, nós teremos a gota de sangue. O que é colocado, então, para reagir com esse sangue? É colocado um soro que vai receber o nome de anti-A. E aqui vai ser colocado um soro que vai receber o nome de anti-B, correto? Vamos lá, pessoal. Nesse caso aqui, o primeiro grupo, quando aplicado o anti-A e anti-B, acontece uma ausência, certo? Ó, uma ausência do que? De aglutinação. Então, ó, acontece uma ausência de aglutinação. Isso aqui acontece porque esse indivíduo vai apresentar aqui o que nós chamamos então de sangue O, ou seja, a ausência de aglutinação vai nos dar aqui um fenótipo de sangue O. Isso porque ele não tem aglutinogênios nas hemácias, correto? Agora, quando acontece a aglutinação, ó,
quando acontece a aglutinação tanto em A quanto em B, nós teremos então um sangue que vai ser determinado aqui por AB, ou seja, aglutinou em anti-A, aglutinou com anti-B, portanto sangue AB. E isso aqui vai acontecer porque ele tem aglutinogênios A e aglutinogênios B nas hemácias, certo? Por outro lado, quando acontece a aglutinação apenas na presença de soro anti-A, quer dizer então que esse indivíduo ele vai ser representado aqui pelo sangue A, certo? E da mesma forma o seu inverso, né? Vou trazer aqui um pouco mais para cima, quando a aglutinação acontece aqui em B, quer dizer que este indivíduo vai apresentar o sangue B, correto? Vamos lá, pessoal. Como que funciona o genótipo desses indivíduos? O genótipo desses indivíduos pode ser da seguinte forma. Para o sangue A, nós vamos chamar de Iazão quando homozigoto, ou Izinho quando heterozigótico. Para o sangue B, nós teremos então um genótipo Ibzão quando homozigoto, ou Izinho quando heterozigótico. Para o sangue AB, nós teremos então o genótipo Iazão e Ibzão. E para o sangue O, que é o sangue zero, nós teremos aqui um genótipo do tipo Izinho, certo? Como que funciona então o cruzamento para nós determinarmos o tipo sanguíneo? Então imagine um caso que nós tenhamos a seguinte situação. Então vamos supor que um homem, certo? Um homem, ele casa com a mulher e tem aqui um filho com sangue O. Então esse indivíduo aqui, que é o filho, ele nasceu com sangue O. Só que o pai tinha sangue A e a mãe tinha sangue B. Então, como pode pai e mãe com sangues diferentes originarem aqui um filho de sangue O? E isso é bem simples, pessoal. Lembrem que o sangue A, ele pode estar em heterozigose, portanto, Iazão, Izinho. E o sangue B também pode estar em heterozigose, portanto, Ibzão, Izinho. Se o sangue O é Izinho, isso aqui nada mais é do que o nosso cruzamento que nós já estamos habituados a fazer desde a primeira lei de Mendel, correto? Então, de um lado nós teríamos Iazão, Izinho, do outro lado nós teríamos Ibzão, Izinho. E quando cruzássemos, aqui nós teríamos a seguinte situação. IA com B nos daria o sangue IA e B, ou sangue AB. IB com Izinho nos daria o sangue IBzinho, portanto, Bzinho, sangue B. E aqui nós teríamos Iazão, Izinho, sangue A, e aqui nós teríamos o Izinho, que é o sangue O, certo? Vale lembrar o seguinte, pessoal, digamos assim, o Izinho, ele é o sangue que é recessivo. Portanto, se você tem um gene Iazão, Izinho, o Azão é o que vai prevalecer. Se você tem um gene Ibzão, Izinho, é o Bzão que vai prevalecer. Se você tem o gene Iazão e Ibzão, predominam os dois, sangue AB. E se você tem o gene recessivo Izinho, o seu sangue é do tipo O, correto? Então espero, pessoal, que vocês tenham compreendido, e na próxima aula mostraremos aí outros cruzamentos genéticos aí dentro dessa parte de grupo sanguíneo, que é bem cobrada e bem importante aí dentro da biologia. Então siga nosso canal, que todas as semanas estamos postando aqui novidades dentro da área de química, física e biologia. Então até o próximo conteúdo. Mitose, meiose, ácido desoxirribonucleico, o átomo de Dalton, evolução dos modelos atômicos, é uma molécula polar, da ligação polar, cadeia aberta, razão azul, heterozigótico, prótons, elétrons e nêutrons. Essa parte da física chama-se eletrostática. Aqui tá em Kelvin, membrana plasmática, procarionte ou eucarionte. O elétron é negativo. O núcleo do átomo é eletrosfera. Heredogramas, biologia, química e física. Legal, né? Então inscreva-se no nosso canal. Não perca nenhuma atualização.